A gente já teve uns 3 encontros, não foi, gente? 3 ou 4, né? Acho que até um pouco mais. Por aí, mas foi quase isso. 3, 4, 5. Tá, discussão legal, viu? Bom dia, Sueli. Não é não, Natan? Natan que é sempre presente. Tá, sim. Acho que semana passada rolou até umas coisas. Rolou. Esqueci até de postar, né? Esqueci, cara. Rolou o quê, Natan? Não Você foi tem que... aquela questão que você disse que discordou da resposta. Vocês têm que assistir, vocês têm que ver pelo menos gravado, porque vocês têm que se acostumar com às vezes as lógicas de como eles perguntam, né? Que às vezes é uma lógica sem lógica, né? Mas tem que ter principalmente, Diga. acho que o principalmente que a gente tem que pegar também é quando eles dão alternativas certas, mas não tão certas de acordo com o texto. Isso aí é que pega também muita gente. Mas isso rola em ciências humanas, rola muito, mas em outras também, em outras disciplinas também rolam, viu? Tá certo, gente? Bom dia, Laura. Em outras rola, mas aqui também rola, assim, tipo, algum tipo de questão, não foi, Natan? Que a alternativa era, ou existia mais uma alternativa correta, mas ele queria a alternativa correta em relação ao enunciado, é óbvio. Eu só né? fazia errar aquelas questões. Meu Deus do céu. Não, nada disso, é mentira. Mentira, a Sim. gente já tá nessa aí para fingir, né? Acertou um monte. Não Que tem história. ninguém nisso. Sim, você acertou um monte. Sim, eu acho que não vai dar não para mim participar essa sexta. Luiz Mar vai ter que fazer uma reunião com a gente mesmo de 2 horas, professor. Tranquilo. Né? Assiste a aula depois. Assiste depois. Para vocês se acostumarem, né? Ficar... Ou eu teve que ir por sociologia, por filosofia. Às vezes... Bom dia, gente. Aí eu vou, independentemente, se tiver um aluno, eu faço. Não tem problema. Se tiver 1, 2, 3, se tiver 10, se tiver 20, tá falando. Tem que ter pelo menos um, né? Mas tem que ter pelo menos um, né? Então, reiterando, né? Eu sei que vocês estão na semana toda de aula, terceiro ano, é cansaço, tem muita disciplina, mas uma horazinha de sexta-feira para vocês pelo menos... Natan e Felipe, né? Mas Natan não falta. Ana também vai muito, só que quando ela não pode, ela fala, né? Bom dia, Alex. E às vezes Gustavo também. Bom dia, professor. Bom dia. Do espanhol daqui ou você faz alguma atividade? Você que falou, né, que faz espanhol, né? Não me lembro. Não me lembro aí, Eloy. Então, tendo um só, vai ter com certeza, né? Mas se não tiver, eu só não posso fazer se não tiver ninguém, né? Então, reiterando, quem quiser, tá certo, gente? Para vocês pegarem a manha, que não é só saber o conteúdo, né? É saber como ele é cobrado, né? Como eles vão cobrar, né? E, novamente, reiterando, vocês fizeram boas avaliações, viu? Boas notas, muito boas notas. Licença, professor. Oi. Tu consegue dar um zoom, por gentileza, para aumentar as letrinhas aí? Ixi, como é que faz isso? Tem um botão ali de macho só ali, ó. Peraí. Perto de uma lupinha. Talvez não sei. Cadê? Na barrinha embaixo não tem o nome página e lá tem um maisinho, ó. É? Oh, meu Deus do céu. Prontinho? Melhorou. Foi mal, galera. Então é isso, né?
Estamos nessa. Mas a última aula eu esqueci, gente. Mas teve, eu vou postar hoje. E vamos que vamos, né? Nessa discussão agora. Nós falamos sobre. Estava falando sobre racismo, né? Nós conversamos lá sobre questões da discussão sobre a unidade e diversidade da humanidade, não foi? Aí passamos para aquela discussão de etnocentrismo, evolucionismo e relativismo cultural. Aí adentramos na discussão sobre o racismo, né, enquanto uma forma de alienação, né, a relação do racismo com o capitalismo. Falamos um pouco dos povos originários, né? Hoje vai ter até o STF, né, vai julgar a questão do novo marco temporal, né? Professor, Oi. tu tá de fone? Tô. Se você conseguir falar mais próximo do microfone, fica melhor para mim te entender. Me diga o que é que vai ser melhor para você, Alex. Assim? Assim. Para mim fica melhor. Porque quando fica distante, aí fica meio eco, aí eu não consigo te entender direito. Então vamos tentar aqui, porque eu tenho até que comprar outro. Você está conseguindo me ouvir? Melhorou? Então vou ficar assim, viu, gente? Perfeito. Obrigado, Vici. Nada. Vai ter a votação do novo marco temporal, né? Que é basicamente pressão dos latifundiários, dos grileiros, né? Dessa corja que apoiou o Bolsonaro na eleição, né? Para poder explorar economicamente as terras indígenas, né? Tanto para. Olha que insanidade demais, né? Tanto para transformar tudo ali em pasto, pro gado, né? Como para queimar aquilo e transformar em plantação de soja, e para explorar as riquezas naturais, né? Notadamente os minerais valiosos, como ouro e outras coisas, né? Principalmente ouro, né? Com garimpo, né? Então, é basicamente uma autorização para a exploração econômica desses espaços, né? Aí nós discutimos isso como a própria formação social e econômica dos índios é uma formação social e econômica que é um entrave ao próprio desenvolvimento desse capitalismo predatório que existe lá naquela área, né? Principalmente o centro-oeste e o norte, que é predatório no sentido estreito mesmo, né? Que se resolve tudo lá, em última instância, na bala mesmo, e joga lá para as piranhas e jacarés comerem, né? Não é exagero não, viu, gente? Quem conhecer alguém de lá, pergunte sobre como é que funciona essa lógica dos conflitos de terra, centro-oeste e norte, principalmente centro-oeste e norte, né? Não que não existem em outros lugares, né? Mas lá porque é menos visível, né? É menos noticiado, né? Mas as questões são bem violentas por lá. Então, o novo marco temporal vai ser votado. Espero que o STF tome tento e não aceite, né? Tá vendo várias manifestações lá em Brasília. Nós voltamos a discutir sobre o racismo, né? O primeiro ponto era a vinculação do racismo com o capitalismo, basicamente o racismo estrutural do Silva Almeida, né? O segundo ponto foi para discutir racismo e alienação, né? Como esse processo de desenvolvimento do capitalismo foi acompanhado de que os grupos sociais vinculados à raça e à etnia dos negros, isso também no bojo vai os indígenas, eles não eram considerados integrantes daquilo que os europeus entendiam como humanidade, eles estavam fora desse grupo maior conhecido como humanidade, né? Isso justificação teoricamente científica, né, com darwinismo social. Aí depois vai ter uma linha de continuidade com as interpretações nazistas, o Gobineau, aí tem Lombroso,
Esses teóricos todos que tentavam dar um verniz científico a esse processo de discriminação, não, de racismo. Né? Tá certo, gente? E a gente vai discutir hoje a questão dos movimentos sociais, né? Movimentos sociais que eles podem ser, que tem uma vinculação, principalmente os movimentos sociais no Brasil, que eles vão ter uma vinculação muito forte com os movimentos dos indígenas e com o movimento dos negros, justamente pelo nosso histórico de exclusão dessa parte, que é a maioria da população brasileira, né, de direitos mínimos, né, direitos mínimos de negação de identidade, né, e tal. Tá certo, gente? Então, a gente vai pegar isso, a gente termina aquela parte sobre a discussão sobre o racismo, tanto do negro quanto do indígena, e vamos agora para os movimentos sociais, que são movimentos que são movimentos em que há uma organização, basicamente uma organização da sociedade civil, justamente pleiteando alguns direitos, né? Maria da Glória Gon, que é uma das maiores estudiosas sobre movimentos sociais, ela vai falar também há outras possibilidades de desenvolvimento do movimento social, não só como questões reativas, né, mas como movimentos e organizações que se pautam pelo caráter ativo, né, de buscar direitos, etc. Não só direitos, mas de constituir enquanto grupos sociais autônomos, né? Mas a gente tem que voltar a isso. Terceiro ano de informática volta ao segundo ano de informática. Né? A gente discutiu isso, a gente fez um preâmbulo do nosso curso. Voltem para informática 2002, quando nós fizemos aquela discussão sobre democracia, cidadania, etc. Por que isso, gente? Vocês têm noção? Eu falei naquelas aulas, em alguma daquelas aulas, eu não me lembro qual especificamente, para vocês gravarem bem que a discussão sobre cidadania, sobre democracia, sobre o que é e o que não é, democracia formal, participativa, substantiva, aquela discussão, Ana, Felipe, Natan, e quem participou não sei se nós, foi, que discutimos sobre a democracia deliberativa, a democracia ativista, lembram disso? Teve uma questão, acho que houve 2 questões sobre democracia deliberativa Lembro. de Habermas, né? Não foi, Natan? Natan? Tá dormindo, Eu não Natan? tava conseguindo ligar o microfone, mas eu lembro. Não foi, Felipe? Então, toda essa discussão, o que é democracia formal? É um meio de escolha de lideranças políticas, né? Em que se pressupõe a existência de uma multiplicidade de partidos políticos que concorrem, ou a democracia tem que ser substantiva, ou a democracia tem que ser deliberativa, tem que ser ativista, toda aquela discussão, né? Os diversos entendimentos sobre democracia. O que isso significa? Qual é o que eu falei que vocês não podem esquecer? Né? Há sempre uma contradição entre democracia e direitos. Mais do que isso, há sempre a contradição entre democracia e sobrevivência. Sempre esse debate vai existir. A gente vive numa sociedade que ela é cindida em classes sociais distintas. Então, não é um fato, não há como fugir a isso. Né? Como Marx fala, né, do caráter revolucionário da burguesia em relação à sociedade civil, escravista, etc., em que há uma igualdade formal, né, que diz que é um avanço ter uma igualdade formal, né, que você pode, pelo menos, pleitear direitos, né? Então, eu sou tão indivíduo de direitos, eu possuo tanto direitos quanto, vamos supor aqui, algum membro da família Civita, algum membro da família Trabuco, do Bradesco, etc. Nós temos os mesmos direitos, teoricamente. Né? Então, não é porque ele tem bilhões de reais que ele tem mais direitos do que eu. Então,
do que eu, do que Alex, do que todos vocês. Alguns direitos não, porque vocês podem ser menor de idade ainda, mas que vocês virão a ter. Mas ele não tem nenhum tipo de, teoricamente, pelo menos lá, né, na Constituição, e em outras esferas do direito, ele não tem nenhum tipo de privilégio com relação a nós. Então ele fala que é um avanço, óbvio. Você tende a, vamos dizer, limitar qualquer tipo de arbitrariedade por parte do Estado, né? Você não pode sair e tomar alguma coisa da pessoa porque você é da família Trabuco, né? Não pode fazer isso, né? Teoricamente, né? A gente está tudo na teoricamente, porque na prática a teoria é diferente, né, gente? Como você vê. Então Marx fala isso, né? E outros pensadores falam, não é só o Marx, não, gente, tá? Obviamente, Marx é o mais radical, mas não é só Marx. John Rawls fala isso, outros pensadores da ciência política falam isso, etc. Porque sempre essa atenção. A democracia ela surge enquanto uma forma, um regime político, né? Lá da Grécia Antiga, mas a gente não está falando da democracia grega, a gente está falando da democracia moderna burguesa, em que você tem a liberdade de escolha, uma multiplicidade, uma possibilidade de existir vários agentes políticos, partidos políticos que possam participar. Né? Mas no começo, por exemplo, tinha uma série de limitações, e a principal limitações era com relação à renda. As limitações com relação à renda, né? No Brasil você tem, né? Que você teve, durou não sei quanto tempo, não sei nem quando foi, quando acabou esse critério censitário baseado na renda. Né? Então, quando você bota a renda, filho, é só, naquela época, você tirava, acho que mais de 90% da população com o direito de votar. Então, você falava, não era democracia, né? Mas, enfim. E esses direitos, e essa contradição entre democracia e direitos é interessante, né? Porque esses direitos, às vezes, a gente vê enquanto algo dado pelo Estado, né? Mas não foi algo dado pelo Estado, foram lutas sociais, sim, muito fortes, lutas sociais empreendidas por movimentos sociais, que buscaram direitos. Então, os trabalhadores não tinham direito de votar, porque não tinham renda. Fazer o quê? Unem-se enquanto um conjunto de pessoas, de forma organizada, racional, pleiteando determinado objetivo de ter o direito a votar. O direito a votar conquistamos, mas nós temos que ter mais direitos do que o simples direito de votar. Nós conseguimos esses direitos, mas nós precisamos ter um direito de ter uma vida minimamente digna. Então, nós vamos lutar para isso. E esses lugares não, esses direitos, que eu estou citando agora, vocês se lembram daquela discussão sobre os 3 tipos de direito de Marshall, né? Que ele fala do direito civil, né? Que era o direito, basicamente, que era direitos bem, vamos dizer assim, básicos, né? Os direitos políticos, né? O direito à participação, a participação direta, principalmente o direito civil, direito à liberdade, aquelas questões de discussão sobre liberdade que Locke, Rousseau, Montesquieu estão fazendo lá sobre a Constituição da Liberdade, que é liberdade, que não é liberdade, etc. Direito político, né, de participação política, de intervir mais ativamente na vida política. O direito social, que ele fala, tem outros direitos, né, que nós estudamos lá, né, que é o desenvolvimento do direito, tem outros, né, mas ele fala isso do direito social, enquanto o direito a bem-estar, né, enquanto a liberdade e direito à propriedade privada, como um primeiro, né, direito civil, direito à propriedade privada, né, garantia lá, né. Aí a direito à liberdade, falando, porra, liberdade, nós precisamos de mais do que liberdade, né? Nós já conquistamos a liberdade, tal coisa, né? Nós precisamos agora de uma participação política mais ativa, tal. Novas lutas sociais, mediadas também por movimentos sociais. E terceiro, né? Direitos ao bem-estar social, lutas sociais, etc. E
como nós estudamos ou não? Acho que nós vamos estudar ainda, talvez no quarto ano. Que esses direitos sociais também foram conquistados como uma forma de barrar o avanço do socialismo no Ocidente. Tá certo? Então, qual é essa vinculação que nós estamos fazendo? Essa vinculação de movimentos sociais, que a definição está logo à frente do slide, ela está estreitamente vinculada com essa discussão da efetivação da cidadania. Porque as discussões sobre o processo de cidadania e participação política, elas avançaram muito, elas se desenvolveram muito ao longo do tempo, do desenvolvimento do capitalismo, né? Então, não basta ter instituições sólidas. Não basta ter um processo, vamos dizer assim, transparente de eleições. Não bastam esses dois momentos. Não basta, por exemplo, a existência de partidos políticos. Não basta a inexistência, vamos dizer assim, de perseguições políticas. Não. A democracia, não basta isso. A discussão sobre a democracia avançou. Por que a democracia avançou? Porque há sempre um processo em que há, vamos dizer assim, carências, há opressões, há falta de direitos, a vida, como eu falei no início, você tem algum tipo de restrições com relação à própria sobrevivência, ou mesmo opressões que não estão diretamente ligadas à dimensão material de nossa existência, mas questões que afetam negros, né? Que afetam indígenas, né? Que afetam os gays, as lésbicas, os queers, toda aquela nomenclatura que até hoje eu não gravei como é que se fala, né? Desculpa, mas até hoje eu não gravei, né? Então, movimento social é isso. Movimento social é como se fosse um processo, movimentos organizativos de pessoas e grupos da sociedade civil, basicamente, em que um dos pontos é o processo, um dos entendimentos, né, dos estudos sobre movimentos sociais, é esse processo de efetivação da cidadania, em que a participação política, vamos dizer assim, é forçada. Em que a organização, por exemplo, o movimento negro, né, aqui no Brasil, tal, acho que da década de 60, 70, né, que surgiu, né, ligado muito aos terreiros de candomblé, né? O Ileaê, vocês sabem, é um bloco de carnaval, mas o Ileaê é um terreiro muito tradicional aqui da tradição Jeje, né, que é o Ileaê de Tulu. Então, todo aquele movimento negro, ele tinha uma pauta interessantíssima de falar, uma pauta mais vinculada à questão identitária, obviamente, né? Mas quando eles falavam que ser negro é lindo, né? Ter cabelo crespo é lindo, né? Ter cabelo, quando se fala cabelo duro é lindo, né? Porque o cabelo crespo, o cabelo do negro, etc., né? Ele tem, eu não sei se aí chamam, né? Mas aqui chama de cabelo duro, né? Em contraposição, cabelo liso. E outros movimentos sociais que se desenvolveram ao longo da história brasileira, etc. Então, é como se esses grupos sociais, eles exigissem, eles lutassem, se organizassem, fazendo greves, fazendo campanhas, criando blocos de carnaval, criando associações civis, etc., para serem ouvidos. Isso é uma forma de efetivação da cidadania, né? Da cidadania ativa, né? De você exigir, nem tanto do Estado, gente, não necessariamente exigir ao Estado, mas exigir que você seja respeitado, né? A comunidade LGBTQI+. É isso, né, gente? Eu tô certo, gente? É LGBTQI+. Eu acho que Tá, é sim. assim. Ah, acertei. Já veio.
né? Luta por direitos, pelo reconhecimento de direitos legais, não lutam? Por exemplo, a possibilidade do casamento homoafetivo, não tem isso que eles conseguiram? LGBTQI+, QIA+, faltou o A, gente, desculpa. Peraí, LGBTQIA+. Esse é de que, alguém sabe? Não sei. Assexual. Ah, sexual. São os que não têm nenhum interesse no sexo, mas sim em pessoas, independente do sexo. Eu acho que é isso. Ou não tem interesse em sexo nenhum, alguma coisa assim. Ah, sexual. LGBTQIA+. Tá certo. Obrigado, viu, Yellen? O movimento LGBTQIA+, ele lutou muito para que fosse reconhecido pelo Estado a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. De fato, isso é fato. Isso tá na história já. Mas esse movimento também ele luta por outras formas de reconhecimento, por uma construção de uma identidade, uma construção de redes de solidariedade, uma construção de saberes, uma construção que não necessariamente ela está ligada à questão do reconhecimento por parte do Estado. Então, há esse processo de efetivação da cidadania, mas não é o processo único em que se pautam os movimentos sociais. Por exemplo, movimentos sociais são formas organizativas, racionais, né, que buscam algum tipo de, vamos dizer, de direito, de reconhecimento, algum tipo de, sei lá, de uma construção de identidade própria, em que eles têm como objetivo outros. Ele não quer ser reconhecido pelo Estado. Não tem essa questão de ser reconhecido pelo Estado, não. Que eles se pautam, obviamente, por um outro caminho. Porque, venhamos e convenhamos, né, gente? Os movimentos sociais estão calejados de se lidar com o Estado e sabem que o Estado não sei se exclusivamente, mas é em grande medida, essencialmente, uma organização social institucional em que se reproduz as diversas formas de opressões da sociedade. Não é? Não é o Estado não esse, vamos dizer assim, esse representante da vontade geral, esse Estado não é representante de toda a sociedade, o Estado ele é representante de uma determinada classe social, né? Dessa classe social de grupos sociais, de pessoas que têm determinada visão de mundo, que têm uma determinada religião, que têm uma determinada orientação sexual, pelo menos explicitamente, pelo menos em sociedade. A gente sabe que não é bem assim, tal coisa. Então, alguns desses movimentos sociais não tem nenhum interesse, né? O interesse é de se constituir enquanto movimentos sociais que se pautem, que se produzam determinado tipo de saberes, que eles se citam, vamos dizer assim, é como se eles se sentissem pessoas importantes, porque eles estão sendo ouvidos. É interessantíssimo isso. Para quem tem algum contato com movimentos sociais, que é interessantíssimo isso, essa construção de identidade, essa possibilidade que aquelas pessoas sejam ouvidas. Olha que algo básico, simples, né? Algo que, sei lá, não causaria para nós algum tipo de atitude mais surpresa, né? Não causaria mais alguma surpresa para nós. Mas não, gente. Essas pessoas muitas vezes não são ouvidas. Essas pessoas muitas vezes elas não... A própria sociedade está de costas, dá as costas para ela. A própria sociedade invisibiliza elas. Ou, num processo mais extremo, a própria sociedade, os próprios grupos sociais matam essas pessoas. Então, no movimento social, que ela pode falar que ela se constitui, se desenvolve enquanto ser humano, enquanto membro participe de uma coletividade, enquanto pessoas que têm sua voz ouvida. Isso é muito importante, não é coisa menor. Você vê no movimento dos sem terra, no movimento dos sem tetos, não sei, teve uma reportagem interessantíssima, cara. Eu acho que foi num programa aí da Globo, interessante que a Globo tem esse programa com Caco Barcelos, né?
Aí tem alguns repórteres mais jovens, né, que fazem reportagem. Foi sobre, eu não sei se foi isso, ou se foi um que tinha na Band, eu não sei, ou foi em outro lugar que eu vi, sobre o MSTS, né, não sei se é de Boulos, ou algum outro movimento de sem teto que tem, né, que eles ganharam, não ganharam não, através de, ganhar é um verbo que às vezes falsifica esse processo, né? Eles, através de muitas lutas, conquistaram, né, o direito a morar em determinado conjunto habitacional, em São Paulo. E tinha uma pessoa trans, se eu não me engano, travesti. Era isso, né? E ela dava o depoimento, ela falou, pô, aqui foi um movimento social que me deu voz, aqui foi um movimento social em que eu tive a oportunidade de falar alguma coisa aqui, foi um movimento social que eu tive a oportunidade de vivenciar uma vida coletiva, porque foram eles, olha, não tinha nem terminado de construir esse conjunto habitacional, e foram eles que terminaram. Ele falou, olha, quando nós chegamos aqui, faltava muita coisa, né, que nós trabalhamos, etc, assim, e tal, quando nós terminamos de construir, de reformar não, de terminar, né, fazer o acabamento, etc, que estava tudo já construído, né, só faltavam os acabamentos internos, pintura, etc, etc, e externo também, eu acho, né. Falou, quando eu vim para cá, me senti acolhida, eu me senti enquanto membro de uma coletividade, e que nós participamos disso, que nós colocamos a mão à massa, e quando nós terminamos de trabalhar, vimos que nós tínhamos um teto para morar, e que esse teto foi produto de nosso trabalho enquanto coletivo, enquanto movimento social. Ele falou, agora que eu me senti o máximo. Né? Olha que coisa interessante, né? Essa vinculação de movimento social, né? Essa vinculação de movimento social com identidade social, essa vinculação de movimento social com a questão do trabalho, da análise do trabalho enquanto uma atividade humana de suma importância para nós, né? Quando eles viram o término do trabalho, quando eles viram aquilo com que era deles, né? E feito da forma como eles acordaram. Então, o movimento social, alguns movimentos sociais têm essa importância na vida das pessoas. Tá certo, gente? Uma importância, eu já ia falar importância importantíssima, né? Mas é redundância, importância muito grande na vida de pessoas, né? Pessoas que são invisíveis. Então, esses grupos sociais, essas pessoas constroem essa unidade e tal, né? Para, não só, como eu estou dizendo, não só para reconhecimento de direito por parte do Estado, lá como foi discutido com Marshall, né? Enquanto direito vinculado ao Estado, mas com a democracia mais ampla. A discussão de democracia mais ampla, uma democracia, como se queira chamar, deliberativa, participativa, etc., em que o próprio processo vamos dizer assim, não está vinculado à participação política e institucional. Então, o processo de democracia é um processo que ele vai alargar, vai transbordar as próprias instituições do Estado. Instituições do Estado são o quê? O próprio IFPB, né? As universidades, o Congresso Nacional, o STF, etc., né? Que transcende isso, e esses movimentos sociais fazem com que as pessoas, no fundo, consigam construir um determinado sentido para a vida, né? No fundo é isso, né? Identidade, essa discussão de identidade, cidadania, etc., né? A nossa possibilidade de agir no mundo, né, de forma consciente, é um processo que constrói nossa visão de mundo, nosso sentido do mundo, né? Basicamente, né? O sentido do mundo que só existe para nós, tá certo? Então, Maria Glória Com, ela vai definir os movimentos sociais enquanto ações coletivas de caráter social, político e cultural que viabilizam formas distintas da população de organizar e expressar suas demandas. Caráter contestatório, movimentos sociais sempre existirão, sempre existiram, desculpe, né? O erro de português absurdo, seu professor, ao longo da história. Pois representam forças sociais organizadas que aglutinam pessoas em torno de demandas específicas. Então, a grande discussão que Maria agora está falando é que os movimentos sociais
tem suma importância, além de todos esses elementos já postos, é outro elemento. Os movimentos sociais, eles são indicativos de que a sociedade está com problemas. Se não existe um mínimo de problema, um mínimo de desigualdade social, de pobreza, ou mesmo de ter algum tipo de voz ativa, de ter participação social por parte de grupos sociais que são marginalizados, não teria necessidade de haver os movimentos sociais. Então, movimentos sociais, eles são, vamos dizer assim, são as ações coletivas que põem o dedo da ferida em nossa sociedade, em nossas sociedades. Né? Em nossa sociedade, como eu disse, os movimentos sociais eles não passaram a existir somente no capitalismo, existiam antes, né? Em outras estruturas sociais, também incendidas em classes sociais distintas. Mas não só a classe social, não vou reduzir toda a vida social a questões de classes sociais, a questões econômicas, óbvio, né? As revoluções camponesas, as revoluções dos escravos lá na Roma Antiga, etc. Né? Tem questão de opressão, tem questão de opressão de raça, como nós estamos falando, questão de opressão de gênero, óbvio, né? Que a gente vive cotidianamente isso, de orientação sexual, né? Do gênero e tal, como o gênero eu já falei. Então, o movimento social surge nesse sentido. Então, há algo errado. Vamos nos unir. E você vê que é alguma coisa que esse movimento social, o entendimento de movimentos sociais é muito interessante, porque, como elas são ações coletivas, qual é o significado de ações coletivas? Ações coletivas significam que ele tem um determinado nível de organização, um determinado nível de racionalidade. Significa o quê? Que essas ações coletivas, as pessoas se unem, discutem, debatem, participam, etc., falam de alguma coisa, falam sua experiência de vida, falam do que elas querem, falam do que elas não querem, falam do que está faltando, falam do que não estão faltando, etc. Então, é organizado e tem um determinado nível de racionalidade. Se ele é organizado e tem um determinado nível de racionalidade, faz com que aquelas demandas que antes estavam dispersas na sociedade, elas se canalizem e elas possam ser discutidas tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista social. Por exemplo, os movimentos do sem-teto. Movimento do sem-teto, as pessoas têm mais... Em São Paulo, sempre quando tem Guilherme Boulos fala, né? Isso serve para todo o Brasil também, né? Que em São Paulo há mais imóveis vazios, né, do que pessoas morando em situações de rua. Incrível, né? A gente estava até discutindo isso na aula anterior. Né? A gente vive numa estrutura social, né, que tem mais imóveis do que tem pessoas em situação de rua, morando em rua. E é normal. Normal no sentido não é nenhum crime. Não, você pode ter algum tipo de censura, algum tipo de culpa, etc e tal, mas não é crime. É crime, é tipificado como um crime. Você tem 10 propriedades, morar em uma, alugar 3 e ter 6 lá vazias, se deteriorando, esperando algum tipo de especulação imobiliária. Né? Não é crime, né? Porque ela está lá esperando aí o poder público decide construir uma determinada estação de metrô, decide construir algum tipo de parque, algum tipo de infraestrutura, etc. Melhorar aqui, acolá, né? Melhorar a iluminação, as vias, tal, construir um determinado centro de lazer ou um shopping center, etc. Aí vai se valorizar. Aí espera isso. Né? Um processo de busca de valorização e especulação imobiliária. Então, essas pessoas que estão em situação de rua decidiram se unir. Né? Tem inúmeros movimentos que pleiteiam isso.
de se unir, dessa união, construir ações concretas de lutas, né? Dos movimentos sociais, do povo. Como é o nome daquele movimento de bolos? Esqueci. É o povo MST. alguma coisa. Não, esse eu sei. É um movimento mais amplo, é o povo alguma coisa. Que ele estava organizando alguma coisa contra Bolsonaro e tal. Então, mais do que isso, é uma necessidade material, né? Obviamente, né? Mas como eu dei o exemplo desse movimento, dessa necessidade material, né? Dessa carência material, né? Surge experiências como eu narrei aqui, né? Que é interessantíssima essa experiência dessa travesti. Interessantíssimo, né? Que como que esses espaços, eles são espaços de que eles pleiteiam mesmo do Estado, a organização do Estado, há reuniões com o Estado, obviamente, né? Que o Estado tem esse poder, né? De determinar, de fazer valer a lei, né? Que tem na Constituição Federal que toda propriedade tem que ter uma função social, etc, né? Mas elas são espaços que, aqui como seus participantes têm sentimento de pertencimento social, né? Tem sua voz ouvida, tem construção de sua identidade, né? Enquanto trabalhadores sem terra, enquanto trabalhadores rurais sem terra, né? Então, um processo em que eles se veem, né, de forma ativa enquanto, vamos dizer assim, enquanto pessoa humana mesmo, né? É, é, é interessantíssimo, né? Não sei se vocês conhecem um documentário chamado Cabra Marcada para Morrer, né, sobre conflitos agrários na região aqui do Nordeste, se não me engano, é Pernambuco, que o diretor ele faleceu há alguns anos, alguma coisa com o Coutinho. Quem tiver interesse de assistir, acho que tem no YouTube, Cabra Marcada para Morrer, interessantíssimo isso. Muito legal que ele, é um filme documentário, né, que ele vai discutir sobre os conflitos de guerra de uma liderança rural. Eu, como minha memória não está muito boa, esqueci o nome dessa liderança. Tá? Vamos ver quem é essa liderança. João Pedro Teixeira, mas ele tinha um apelido. Não sei qual é o apelido. No início dos anos 60, o líder camponês é assassinado por uma latifundiária do Nordeste. A filmagem. Poxa, acho que ele tinha um apelido, mas assistam, quem puder assista. É um documentário muito bom. Ele narra esses conflitos e que esse João, como é o nome dele? João Teixeira, né? Eduardo Coutinho, o diretor, viu, gente? João Pedro Teixeira, ele, como consequência das próprias condições de vida, né, da área rural aqui no Nordeste, ele decide reunir, aglutinar os camponeses para a luta. Pleiteando melhores condições, etc. É muito bom esse filme. Matam, obviamente, matam, né? Assassinam ele. Né? Aí os camponeses têm uma longa tradição de desenvolvimento de movimento social. Mas os movimentos sociais, gente, já está finalizando nossa aula de hoje, os movimentos sociais, vocês não falaram nada hoje. Quase nada. Fala alguma coisa mais, Wesley, Natan, Sueli, Eloádia, Ana, tá ruim a aula hoje? Oi, Natan. Não, tô só copiando aqui. Tá ruim a aula, Natan? Não, tá boa. Eu acho alguns bem interessantes, assim. Eu tava acompanhando muito esses dias e até falei que quero o MST. Felipe? Também estou aqui, professor. Tô prestando atenção, só tô falando mesmo que meu salário tá 5%, mas acho que ele dura até o final da aula. Tá ruim, tá bom? Não estão gostando da aula, não, gente? Eu tô. Só tô ouvindo Vocês aqui e falam, aprendendo. participam. Tá? Não, eu tô, mas é porque o senhor tá entrando em tópicos mais específicos. Eu tô deixando o senhor ir pelo senhor mesmo. Não, mas fala alguma coisa, se tiver alguma coisa, você tem algumas experiências com movimentos sociais e tal, é isso, não é? Hã? Mas os movimentos sociais, para finalizar a aula, né?
Por favor, se tiver dúvida, fale. Se não estiver gostando da aula, fale também. Eles experimentaram algumas mudanças, né? No começo do século, pelo menos aqui no Brasil, e no desenvolvimento do capitalismo, os movimentos sociais eles estavam muito ligados à questão ao movimento socialista e anarquista. Isso uma perspectiva bem anticapitalista, né? Vocês pegaram alguns movimentos sociais, grandes movimentos sociais, eles estavam fortemente vinculados com essas duas perspectivas de organização social. O anarquismo, o anarco-sindicalismo, que foi muito forte aqui no Brasil, e o marxismo propriamente dito, né? É que o marxismo era, vamos dizer assim, a teoria dominante dos estudos dos movimentos sociais, e também os próprios movimentos sociais se reivindicavam enquanto movimentos socialistas comunistas, né? Ou, se não, anarquistas, né? Mas, obviamente, que há outros movimentos, né, do processo, do período em que existia a escravidão aqui no Brasil, né, todas aquelas revoluções que ocorreram no Brasil, etc., né? Mas, já do século XIX, século XX, basicamente isso, né, das grandes greves que ocorreram em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc. Tal. Então, eles tinham muita vinculação. Aí, no desenvolvimento, né, muito em consequência daquilo que se convencionou chamar de socialismo real, né, esses movimentos sociais, eles vão perder gradativamente, gente, essa vinculação não classista. Acho que classista também, mas eles vão perder muito esse intuito de ter uma mudança social em que houvesse uma quebra de uma estrutura social, uma substituição de uma estrutura social para outra. O que significa o quê? Os movimentos sociais, hoje em dia, basicamente, eles não têm uma expectativa de superação do capitalismo. Grosso modo, como existia nos movimentos sociais lá do início do século XX, que ocorreram aqui no Brasil, em outros países do mundo e tal. A partir da década de 1960, 1970, a perspectiva marxista enquanto uma perspectiva ideológica, política, que aglutinava grande parte dos movimentos sociais em todo o mundo, ele vai perder força e vai ser substituído por outras questões, como questões de participação, de inclusão social, de participação social, desenvolvimento sustentável, questão do território, questão da construção da identidade, que é importantíssimo, né? Mas eles focam mais nesse sentido, mais de uma tentativa de, vamos dizer assim, mudar sem mudar a estrutura econômica, né? Mudar outros ramos, né? Direitos dos LGBTQIA+, né? Os direitos dos negros, de gênero. Obviamente que há nesse movimento ainda grupos específicos em que se desenvolvem, se operam suas ações, tendo como perspectiva a superação dessa sociedade. Mas, hoje em dia, basicamente, outras discussões que são expostas pelos movimentos sociais do que o que ocorria antigamente. É todo o desenvolvimento mais amplo da sociedade, né? Que a utopia, vamos dizer assim, fala assim, de utopia comunista, ela hoje em dia não tem a mesma força, né, do que ela já teve até a primeira metade do século XX, né? Então, movimentos sociais têm toda aquela característica, toda essa importância na construção, efetivação da cidadania, na construção de identidades sociais, né? Na participação ativa das pessoas, né? Que ela não é só vinculada ao reconhecimento do Estado, mas ela é mais ampla do que a demanda sobre reconhecimento do Estado, quaisquer que sejam, mas é um ponto importante, são pontos importantes, né? Mas não é só isso, né? Construção de pertencimento a um grupo social, etc. E que são movimentos, organizações, ações coletivas em que nos dizem que nossa sociedade está passando por algum problema, né? Principalmente nossa sociedade capitalista, etc., né? Que é tida como o ápice do desenvolvimento humano. Tem problemas, né? Esses movimentos sociais, eles buscam pôr à tona, desnudar esses problemas da sociedade capitalista, em todas as suas formas de exploração social,
mas hoje em dia eu falo mais que os movimentos sociais se pautam mais nas questões da exploração, da opressão do que da exploração econômica, né? Questões da orientação sexual, questões ligadas ao movimento negro, de gênero, né? Questões outras identitárias, tal, do que propriamente a questão de superação dos paradigmas econômicos. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se eu conseguir achar essa reportagem que eu citei, eu posto lá no mural, mas, por favor, tiver um tempinho, assistam Cabra Marcado para Morrer. É um documentário muito interessante, tá? De Eduardo Coutinho, sobre essa discussão dos movimentos sociais, tá certo? E como, obviamente, a classe dominante Beleza, responde a isso. Você já quer ir embora, Natan? Já tá com fome, Natan? Tá acabando a aula, Natan. Calma. Não, é porque a internet tinha travado aqui, aí o senhor tinha parado de falar, eu fiz, ele deve estar saindo já, né? Então beleza. Não, Ládia, eu tô falando aqui, o cara já tá saindo, já tá... Hein, Alex, tá chata a aula? Hoje foi chata a aula? Diga aí, Não, Alex. foi a internet que tinha travado aqui pra mim. Pode continuar. Porra, pô, Natan, até você, velho, até tu, Natan. Interessantíssimo isso, movimentos. Eu esperava isso, assim, de Carolina. Carolina, todo mundo sabe aqui que ela é coligada com o Luiz Mar, né? Coligação com o Luiz Mar, né? E de filosofia, né? Agora, de você, Natan. Poxa, fiquei chateada com o Natan agora. Eu nem tinha me despedido, nem me despedia, já estava se despedindo. Tá certo, Natan. Mas, gente, então, brincadeiras à parte, né? Risadas à parte. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Sobre movimentos sociais. A gente vai continuar essa discussão sobre movimentos sociais na próxima aula, né? Sobre as ações afirmativas, né? As ações afirmativas que são consequência das lutas desses movimentos sociais, que muita gente fala. Tem uma questão extremamente problemática, né? Que muita gente fala sobre os governos de Lula e Dilma, fala assim, os governos de Lula deram cotas, assim, não. Foram anos de luta, né? E desembocou na instituição das cotas sociais. Obviamente que ele poderia não ter feito, sim. Não é mais dizer que foi o partido que deu, não foi o partido que deu, né? Foi consequência de lutas sociais, que duravam já décadas. Viu, gente? Que as pessoas tendem também a fazer esse reducionismo, né? Em alguns partidos, né? Mas, enfim, é isso mesmo. José Vitor, por favor, José Vitor, você está sem... Você não devolveu a atividade, viu? Estou esperando lá. Tá Como é? A certo? questão não devolvi, não? A atividade, a primeira atividade. Tá com Ah, desculpa, eu pendente. já esqueci de mandar. Thalita, tá aí? Se alguém puder, mas eu vou colocar lá no grupo de vocês as pessoas, né? Precisar. Espera aí que eu tenho que... Rapidinho. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela aula de hoje. Né, gente? A gente discutiu isso, né? Nossa realidade. Então, a gente poderia, se estivesse no presencial, no híbrido, a gente assistiria, mas recomendo a vocês assistirem Cabra Marcado para Morrer. Tá? Mas se vocês quiserem fazer anotações, a gente podia discutir na próxima aula esse filme, né? Mas acho que não vai dar, não, porque tem algumas pessoas que têm problema de conexão, Aí etc. tem como o senhor que a prometida extensão Não, eu falei, calma, Natan, eu falei com o Luiz Mar. Luiz Mar falou assim, olha, quando saiu o edital do Interconecta, aí você faz, porque o Interconecta é melhor do que o outro, né? Aí eu tô esperando sair. Foi o conselho do mestre de Carol, né? Aí eu segui o conselho do mestre de Carol. Não podia fazer nada.
Aí sim assistam, gente. A gente, pô, se tivesse experiência, a gente assistia juntos, né? Mas quem puder assistir, acaba marcada para morrer. E fiquem atentos também no julgamento do STF sobre o novo marco temporal. Tá certo, gente? Que é algo bem interessante, que vamos dizer assim, é a efetivação do que nós estamos discutindo aqui hoje. O que é que nós estamos discutindo aqui hoje? Como isso ocorre na realidade? Está ocorrendo aqui nos nossos olhos, né? Na questão do marco temporal, dos movimentos sociais indígenas, etc. É algo que está ocorrendo agora. Tá certo, gente? Para vocês ficarem atentos, que aí eu fico discutindo essas coisas, parece que vocês, poxa, que questão chata de ficar discutindo um monte de palavras, etc. Não, mas é efetiva. Está ocorrendo isso agora aos nossos olhos, né? Estão ocorrendo. Ocorrem movimentos, entendeu? Então, vocês vejam essa aula e também olhem para a realidade, para você enxergar na realidade o que a gente está discutindo aqui, para não ficar essa coisa mais ou menos vazia. E quando você não vê na realidade, quando você não tem essa visão, né, esse olhar para a realidade, você pode ter um entendimento que fala assim, poxa, é um monte de conversa vazia, tá certo, gente? Mas reparem isso no que está acontecendo, principalmente hoje, tá certo, gente, lá em Brasília. Belezinha? Vocês vão ver os movimentos sociais atuando. Tá certo, galera? Que não é só o palavreado vazio, chato. Viu, gente? Alex, um abraço. Valeu, professor. Carol, um Abraço, abraço. valeu aí. Natan, até mais. Felipe também, todo mundo. Eloádia, Luiz. José, não esqueça não, viu, José? Beleza. Alex vai ter o núcleo hoje com o Eric? Confirmado? 2 horas, né? 2 horas? 2 horas. Então, beleza, confirmadíssimo. Valeu, um abraço.